Vamos ver Bad and Friends, a história, parte 2 do Manos Geek. A gente viu a parte 1. Contou a história de alguns personagens, né, do Bad and Friends. Por exemplo, o Wirtz, o Wirtz, sei lá, né? Acho que é o Wirtz que fala. Do Ice Finn, do Beeper, da Birthday Mabel. Se eu não me engano, do Marco também. Acho que da Star não teve, eu não lembro qual foi. Tinha lá também, acho que era da Coraline também tinha. Enfim, teve alguns. Agora a gente vai ver a parte 2 aqui. Vamos ver aqui a história de mais alguns dos personagens do Bad and Friends. Que, sinceramente, eu fiquei bem curioso depois da música do Okabe. Pra ver a história de cada um. Então, bora lá. Uma resumidinha aqui. Xablau. Ui! Como vocês gostaram muito do vídeo sobre os Bad and Friends, Eu gostei. e pediram a parte 2, aqui está. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo e ainda não viu a parte 1, vai lá que tá muito da hora. E é basicamente isso. Bom, eu sou o Geek e bora lá. Bora lá. Só pra recapitular rapidinho, os Bad and Friends são versões alternativas Beleza, de personagens deles. dos desenhos animados que não tiveram um final bom, que seguiram um caminho diferente, um caminho alternativo. E é por isso que são chamados de Bad and Friends, amigos com um final ruim. Evil Mori. Uma das versões alternativas. Esse do Evil Mori, eu tenho quase certeza que tem um episódio disso aí no Rick and Morty, tipo, mas não sei se é exatamente como tá lá, ou se eles fizeram, tipo, eles fizeram um episódio pelo Bad and Friends, ou se foi depois daquilo ali, tá ligado? Alternativas do Mori de Rick Mori. Eu digo uma das porque o próprio show confirma que existem milhares e milhares de centenas de versões alternativas do Rick e do Mori. É Mas óbvio. essa versão é uma das mais diferentes e é um dos únicos integrantes Rick and Morty é bom demais, velho. que tem sua história totalmente canônica na série. Toda a sua lore realmente aconteceu dentro do show. Evil Mori é de uma dimensão onde matou seu Rick, o transformando num escravo. Não se sabe se esta era ou não sua dimensão original, ou se esse era o seu Rick original. Evil Mori controlava este Rick usando um implante cibernético escondido atrás de seu tapa-olho. Seu plano era matar o Rick C-137 e roubar o seu cérebro. O original, Evil entre Mori aspas. incriminou Rick pelos assassinatos de vários outros Ricks de outras dimensões, para despistar o conselho e manter em segredo sua instalação onde ele escondia seu escravo Rick, que continha centenas de Moris escravizados e torturados, usados para esconder as ondas geniais que os Ricks produzem. Felizmente, o plano de Evil Mori acabou falhando devido a uma rebelião de Moris capturados, liderados por Mori C-137, que é o Mori que conhecemos. Quando o conselho da cidadela chegou, eles descobriram que Evil Mori estava controlando seu Rick por meio de um implante, mas não conseguiram o localizar, já que ele se misturou a uma multidão de Moris traumatizados que estavam sendo ajudados. Mais tarde, após o Rick C-137 destruir a cidadela, ela finalmente estava sendo reconstruída. Então, Evil Mori concorreu ao cargo de presidente do lugar e com um discurso convincente venceu a eleição, tornando-se o primeiro presidente e primeiro presidente Mori da cidadela de Ricks, comandando o governo mais poderoso do universo, enquanto trabalhava secretamente em seu plano real e final. Plano esse que desencadeou uma guerra e crise sangrenta, levando a cidadela mais uma vez ao caos. No fim, Evil Mori conseguiu escapar da curva central finita, uma gaiola interdimensional que separa a maior parte do multiverso. Agora livre, ele passa seus dias viajando para vários mundos e dimensões, com sua própria arma de portal amarela, e sem arrependimentos. E provavelmente foi em uma dessas viagens que Evil Mori conheceu os Bad and Friends. É, como eu imaginava. É a história que já tem, tá ligado? É a história que já conta no próprio desenho, na própria série. Só que aí, ele entra pro Bad and Friends depois, em uma dessas realidades, no caso, né? Era como eu imaginava. Yellow Steven. A versão alternativa do Steven, de Steven Universe. Essa com certeza é uma das versões mais odiadas, principalmente pelos fãs de Steven Universe. E vocês vão Tem uma Bad and Friends do Steven Universo, caralho. Esse aqui eu não sabia. entender o porquê. Na série original, Rose Quartz deu à luz a Steven ao sacrificar sua forma física, mas aqui foi Yellow Diamond que sacrificou sua forma, apenas para fins experimentais. As outras Diamonds foram informadas por Yellow sobre tal experimento e criaram um novo híbrido, gênio humano, o Yellow Steven, que seguiria os passos de sua mãe e se tornaria um dos mais poderosos da grande autoridade dos diamantes. Ele conquistou muitos planetas, transformando mundos exuberantes em cascas sem vida, usando seus recursos para criar mais joias para o Império. Em um certo momento, ele voltou
voltou sua atenção para um certo planetinha azul de um sistema solar, onde conheceu as Crystal Gems, que protegiam a Terra. Elas foram resistentes, mas as forças de Steven eventualmente dominaram o lugar. As Crystal Gems foram capturadas e tiveram fins não muito bons. Garnet foi envenenada e suas joias foram borbulhadas, mais tarde usadas para alimentar uma arma de uma das guerreiras de Steven, a Gen Guerreira Connie. A ametista infelizmente foi destruída por Jasper, já que Steven não encontrou utilidade para uma ametista defeituosa. Pérola foi considerada ainda útil e foi atingida por uma foice rejuvenescedora que a restaurou à sua configuração original de fábrica. Ela agora é uma serva de Aquamarine na Corte Azul. Rose Quartz foi descoberta como diamante rosa disfarçada e foi severamente punida por suas companheiras diamantes, tanto por ser uma traidora quanto por forjar a própria morte. Depois, ela foi redefinida e colocada de volta ao poder como uma diamante. O tempo foi invadido e todas as joias corrompidas foram transportadas para o planeta natal, onde foram curadas pela essência dos 4 diamantes, julgadas por quanto úteis ainda eram e reintegradas para a sociedade Gen, redefinidas para suas configurações padrão ou imediatamente destruídas. Sob o governo de Elon Steven, a Terra foi transformada em uma colônia de gemas extremamente bem-sucedidas, produzindo várias gemas de sucesso. Agora vocês entenderam porque essa é uma das histórias mais odiadas pelos fãs, né? Ela é basicamente baseada em nada, mano. Não existe vestígio de algo na série que possa ter criado essa linha alternativa, como são os outros personagens, tipo o Beeper, o Fim Gelado e etc. O Beeper foi da Ópera de Meias, o Fim Gelado é de outra realidade, o Mori, obviamente, é de outra realidade, mas esse Steven é só aleatório pra caralho. Mirror Lápis. Mais uma de Steven Universo? Espelho é uma versão alternativa de Lápis Lazuli que foi encontrada pelos Bad and Friends e derivada da história do Yellow Steven. Steven encontrou o espelho contendo o lápis, mas não a libertou, optando por descartar o objeto. Porém, quando os Bad and Friends estavam em busca de novos membros, eles se depararam com o espelho e percebem que há alguém preso nele por dezenas de milhares de anos, e decidiram que esse ser seria um membro adequado para a organização. Assim, eles a resgataram e libertaram. Lápis ficou extremamente grata, principalmente ao Rift, que foi quem liderou seu resgate e libertação, e foi quem contou aos Bad and Friends sua história. Finn, o príncipe gelado, por algum motivo não confiou muito em Lápis e acreditava que ela poderia os trair, ou algo do tipo. Mas por outro lado, Wirt e o Beeper viram nela uma oportunidade e decidiram confiar nela e no seu passado. Depois de um tempo junto ao grupo, Mirror se tornou fielmente afiliada e faz de tudo para proteger seus salvadores e amigos, com exceção de um único membro, o Yellow Steven, é claro. Ela sente um ódio enorme por ele ter a jogado fora e por Steven ser um diamante, ou seja, eles não se dão bem de forma alguma. Mas a Gen Guerreira Connie atua como uma ponte entre Lápis e Steven, pois ela vê Lápis como um oponente admirável em combate. Deixa eu ver com a história do Bad de Friends, caralho. A Mãe Viúva. A versão alternativa da Coraline, que se tornou uma criatura monstruosa. Mãe do Renan, melhor bem, gente. Que isso, caralho. Qual é o nome? Mãe Viúva. Da Coraline, que se tornou uma criatura monstruosa após ser atormentada pela outra mãe. Coraline era uma garotinha que, após se mudar de casa, buscava aventuras e distrações para ocupar o tempo tedioso dentro de sua nova casa, enquanto seus pais estavam extremamente focados no trabalho. Até que um dia Coraline encontrou uma pequenina porta tapada por tijolos, que mais tarde se revelou ser uma passagem secreta para um mundo relativamente perfeito para ela, onde tinha tudo o que ela queria, e todos eram versões melhores das pessoas originais que Coraline conheceu. Porém, com uma única diferença: todos tinham botões no lugar dos olhos. A garotinha queria ficar ali para sempre, até sentir que havia algo estranho, algo errado. Seus vizinhos avisaram-no de um grande perigo indo pegar. Cara, eu nunca vi Coraline, vocês acreditam? E o gato, que por sinal não tinha botões nos olhos, mas tinha habilidades mágicas de se teleportar entre o mundo normal e o outro mundo, também alertou Coraline. A bela dama queria costurar botões nos olhos da garota, assim como fez com todos os habitantes daquele mundo. Coraline entra em pânico e foge do lugar, voltando para o mundo real. Mas diferente da versão original, aqui Coraline não se livrou da chave e a porta continuou a chamando dia após dia. Assim, ela não resistiu e voltou para o outro mundo, onde obviamente encontrou a Bela Dama, que estava sozinha e fraca. Na história não explica por que a Bela Dama estava nesse estado, porém, levando em consideração que por algum motivo a Bela Dama precisa capturar crianças, creio que isso a faça ficar mais forte, dê energia para ela. E como ela não conseguiu capturar Coraline, ela veio a enfraquecer. Então com isso, Coraline fez algo que se livrou da outra mãe para sempre. E quando isso aconteceu, toda a energia dessa entidade monstruosa foi recolhida por Coraline, como se aquele mundo precisasse de algo direcionando ele. Essa energia transformou Coraline em algo semelhante à outra mãe, ou seja, Coraline se tornou
a nova outra mãe daquele mundo. Oi? Quando ela se juntou aos Bad End Friends, muitos ficaram assustados e com medo dela, mas com o passar do tempo, todos se acostumaram. Beleza, a gente vem em live depois. Agora não, né, caralho? Frisk, protagonista de Undertale, caiu no Underground, Ok. uma enorme rede de cavernas sobre o misterioso Monte Abbott, uma montanha famosa pelo fato de que todos que vão para lá nunca mais voltam. Há muito tempo atrás, outro humano caiu por lá, Kara. E antes de começar a história, precisamos diferenciar Kara de Frisk. Frisk é o personagem jogável do game, e Kara foi a primeira criança humana a cair no Underground, e após uma treta, ela foi de F. Bom, vamos lá. Undertale Tá. possui 6 finais, porém, as 6 principais finais? e mais conhecidas rotas são a Rota Neutra, a Rota Pacifista e a Rota Genocida, que levam a finais diferentes do game. E o foco dessa história é justamente a Rota Não Recomendável, por possuir um final macabro, a Rota Genocida. Nela, Frisk fica sob controle da alma de Kara e começa a matar tudo. E tem que jogar Undertale? Vou ver, né? Vou pensar. Em batalha, amigos, aliados e antagonistas nos quais o jogador desenvolve afeição em outras rotas. A cada monstro que matava, eles ficavam mais fortes, ficava mais fácil, os ataques dos monstros doíam menos, tornou-se viciante, ninguém foi poupado, cada monstro que cruzava seu caminho era ceifado, e Frisk ficava mais e Beleza, mais um jogo pra lista de jogos que possivelmente irei jogar um dia. Possivelmente. mais poderoso, forte o suficiente para apagar este mundo e trazê-lo de volta. E assim fizeram, várias e várias vezes, matando todos em um horrível looping infinito. Caralho. E assim chegamos ao fim da parte 2 das histórias de O mais legalzinho aqui foi o do Evil Mori. End Friend. Comenta aí o que você achou desse vídeo e comentem também quais dessas histórias vocês acham mais interessantes. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Eu percebi que vocês gostaram muito de Bad End Friends aqui no canal e pediram muito essa parte 2. Então, se vocês gostarem dessa parte aqui também, quem sabe pode haver uma parte 3. Opa, Só seria depende bom, de hein? vocês, hein? Se quiser bater um papo comigo, vai lá no Instagram do canal que eu tô sempre respondendo as DMs por lá. E é Deixa eu isso, ver. galera. Eu ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! Falta quem ainda dos Bad End Friends pra aparecer? Acho que a Star, não lembro se apareceu. E tem o Scooby também, mas o Scooby a gente já conhece, então, né? Vamos ver se vai estar a parte 3 aí pra gente ver mais Bad End Friends, né? Mais histórias do Bad End Friends. Gostei. É isso.